Meus amados, diz assim as Santas Escrituras Sagradas do Novo Testamento, livro de Marcos 7, de 14 a 23. E convocando outra vez a multidão, Jesus disse: escutem todos e entendam. Não existe nada fora da pessoa que, entrando nela, possa contaminá-la, mas o que sai da pessoa é o que a contamina. Se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram a respeito da parábola. Jesus lhe disse: então vocês também não entenderam? Não compreendem que tudo o que está fora da pessoa, entrando nela, não pode contaminar? Porque não entra no coração dela, mas no estômago, e depois é eliminado. E assim, Jesus considerou puro todos os alimentos. E dizia: o que sai da pessoa, isso é o que a contamina. Porque dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro, contamina a pessoa. Oremos. Deus e Pai, na tua santa e gloriosa presença, muito obrigado, Deus, pela leitura das suas santas Escrituras, que ela nos esclareça nesta noite, também aos nossos assistentes dos nossos canais do YouTube e também do Facebook. Pai, nos ilumine nossas mentes para nós podermos compreender a tua palavra e transmitir ela para os irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Sendo irmãos, nós vamos falar sobre os males do coração. Grave isso aí. Grave essa mensagem, irmão, para o seu coração. Certo? Eu quero destacar aqui 3 versos. O de número 18, o de número 21 e o de número 23. No de número 18, a frase: vocês também não entenderam? Olha, Jesus estava pregando na multidão, contou a parábola e parece que nem os discípulos que caminhavam com ele entenderam. Muitas vezes, irmãos, a gente não compreende bem a palavra. A gente precisa saber o que o Senhor Jesus quer dizer para nós. Meus irmãos, o coração humano, ele é chagado pelo pecado, né? Ele age de forma imprecisa e inclinado para o pecado. Os males, irmãos, do coração é como quem não sabe distinguir, amados, o mal e o bem, né? Preste atenção. O mal, amados, joga fora como uma fofoca que se ouve, entra no coração, amados, de um jeito e depois, diferentemente, sai de outra maneira, amados, e fica essa coisa atrapalhando, interferindo na pessoa, né? E também nas outras. Muitas pessoas ficam abaladas com uma fofoca maldosa quanto as outras pessoas. Eu já vi pessoas entrar em turbulência. Aqui na experiência do grande profeta Jeremias, ele disse uma coisa muito interessante lá no capítulo 17, verso 9. Enganoso é o coração
enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Coração, porque o coração, por uma coisa, processa a outra e diz outra. E a gente precisa ter muito cuidado com o que vamos falar. Porque o que contamina, como ele diz aqui, não é o que entra, mas é o que sai. Precisamos ter muito cuidado, meus irmãos. Né? Olha, quem, amado, poderá entender é o que o profeta disse. O coração humano é enganoso, né? E corrupto. Quem é que vai poder entender o coração? Não é fácil, é muito difícil, amado. Pois que tem um coração mau, gera todo tipo de males, de tristezas, de ódio, consequentemente, amado, até gera morte. Né? Os médicos foram mortos no Rio de Janeiro por alguém que não soube dominar o que ouviu e contou, disse para alguém, né, o nome de uma pessoa errada. É o homem que se engana, enganoso o coração. Foi uma coisa triste, lamentável, ali no Rio de Janeiro, amados. Né? Quem falou não constatou que era certo, que não era a pessoa, era outra. E o engano do homem levou 3 pessoas de bem a morrerem. Enganoso é o coração e corrupto. E corrupto. Quem pode entender o coração de uma pessoa? Olha, meus irmãos, o que vem acontecendo agora em Israel não é com a nação palestina, que nem existe essa nação. A Palestina é de Israel. Mas eles querem que a ONU diga que a Palestina, que é de Israel, seja dos Hamas. E de ontem, de sexta-feira, foi para cá. Milhares de pessoas já morreram por causa da maldade que tem no coração das pessoas. Para começar um show lá em Jerusalém, se onde foi, próximo à faixa de Gaza, onde eu passei lá com a Lina. Irmãos, havendo um show lá, e aí invadiram aquilo ali e mataram muita gente. Meus irmãos, eu diria, meus amados, que enquanto o homem não tiver um coração amado, correto e puro, transformado pelo poder de Deus, ele estará cometendo os enganos, os erros, dos males que afetam o coração do homem que não é transformado. Meus irmãos, em segundo lugar, nós vamos ver o verso 21. Do coração saem os maus pensamentos, verso 21. O homem amado que nasceu de novo, que creu, aquele que creu em Jesus Cristo, ele não passa a fazer, ele passa a fazer presente, ele passa a fazer parte do corpo de Cristo, né? E ele não tem o coração enganado. Porque existe, amados, um corinho que o crente canta, né? Que quer ter um coração igual a quem? Igual a de Jesus. Um coração puro, coração puro. E a palavra de Deus diz lá em 1 João, capítulo 3, verso 21, amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. O coração de um crente não nos acusa, porque ele é nova criatura.
O Senhor Jesus, amados, ensinou ali, naquela multidão, amados, o caminho da verdade, que conduz o homem à vontade de Deus, não à vontade de si próprio, não à vontade do seu próprio coração, mas do coração de Deus. A nova criatura não deve se deixar levar, amados, pelo mal, né? O mal deve ser destruído na nossa vida. Não devemos aceitar o mal. Devemos romper com ele. O crente não deve dar espaço ao diabo, ao inimigo. Porque o crente não é inclinado ao pecado, mas ele tem a presença do pecado nele. Ele não pode se deixar levar pelo pecado. Em terceiro lugar, nós vamos ver o verso 23. Estes males vêm de dentro do coração. Não vêm de fora, é de dentro. Mesmo o homem sendo um crente, ele precisa ter cuidado nesta vida, amado, né? E proteger o seu coração contra as tentações do inimigo e não ceder ao mal, amado. E ficar atento às palavras dos sábios lá em Provérbios, capítulo de número 3, verso 23, olha o que é que diz o sábio. Então você andará seguro no seu caminho e o seu pé não tropeçará. Amado, o homem que conhece Deus, ele guarda a sua palavra no coração. Ele não dá lugar a fofocas, a assuntos desairosos que não tem valor nenhum, amado. Ele precisa nos livrar essas coisas que são males da vida dele. Então, vamos para a nossa mensagem de hoje. Em primeiro lugar, o verso 18, né? Ele se dirigiu aos discípulos e disse: vocês não estão entendendo, né? Não estão entendendo, certo? Olha, meus irmãos, o mal, ele reside no homem desde a desobediência de Adão, amado. Desde a desobediência. E tem endurecido o coração do homem para compreender Deus na vida. O que aconteceu com Caim, né? O primeiro descendente do homem pecador? Ele não creu em Deus. Por mais que Adão falou para ele que Deus deixou esse caminho, mas ele não aceitou. Foi contra, amado. O pecado, ele atinge todas as áreas vitais da nossa vida. Viu? Toda a nossa área vital da vida. Principalmente, amado, do entendimento da consciência. O pecado atrapalha, suja, amado, isso na vida das pessoas, amado, né? Torna o homem ignorante. Olha bem o que eu vou dizer aqui agora, né? Qual é a situação do homem? A situação do homem, amado pecador, em todos os tempos, nos dias de hoje, meus irmãos, ele se embeleza com o mundo, com os prêmios, prêmio Nobel. Prêmio Nobel. Foi agitado, né? Por tantas pessoas, irmãos, né? O homem, ele corre atrás das taças de campeão, né? Quer seja de Olimpíadas, quer seja de Copa do Mundo, quer seja de futebol, de vôlei, de basquete, e seja lá o que for, o homem corre atrás. São coisas mortas. O prêmio Nobel, se for de ouro o prêmio, cuidado, porque a taça Júdice do Brasil, campeão em 1958, simplesmente foi roubada e vendida. Os ladrões levaram. Porque as coisas desta vida são, amados, passageiras. O homem procura as glórias do mundo e ela morre, e ela se acaba. Mas a glória de Deus, como nós vimos hoje no estudo de Apocalipse, é para todos sempre. Fantástico, né? Fantástico. São assim todos os prêmios, quer seja
da área de medicina, da área de advocacia, seja lá de tudo, né? Eles não conseguem entender o Evangelho, mas correm atrás das glórias humanas. Eles não lutam, não queimam as pestanas, não gastam tempo em aprender a eternidade, a glória de Deus, mas eles procuram o humano para se projetarem nesta vida, para ganhar prêmio nesta vida, amados. Por isso que alguns tipos de cidadão aqui da região não recebi. Recebi só de Mossoró, porque na época eu recebi de outra cidade, aqui próximo, porque consideração ao amigo, mas outros que eu recebi nem lá fui buscar. Meu maior prêmio, eu corro atrás dele, é o prêmio da salvação. É crer em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Esse é o maior prêmio que o homem deve perseguir e buscar, amado. Mas, infelizmente, os homens dão preferência às coisas efêmeras e passageiras, amado, e podem ser roubados aqui, como falei, da taça de campeão do mundo do Brasil para roubada. E quantos diplomas não são jogados fora, amado? Como um menino procurando no lixão encontrou um diploma bem bonito de uma pessoa importante da cidade que havia morrido. Um diploma no lixo do lixo. O que adiantou as glórias humanas? O certificado, o diploma, a habilitação que o homem precisa ter nesta vida é a certeza da salvação, é saber que ao terminar os seus dias aqui, ele tem uma morada celestial, uma casa que o Senhor Jesus foi fazer, como disse Paulo em 2 Coríntios 5, não feita por mão de homens, mas feitas pela mão de Deus. O homem natural é o homem pecador. Ele valoriza as coisas morais deste mundo. Troca o amor do pai, da mãe, de não sei de quem, etc. e tal, pelo amor de Deus. E muitos são bons pais, pois há muitos que são bons empresários, bons médicos, bons advogados e tantas outras bondades, amados. Mas essas pessoas boas não acreditam no Evangelho, na palavra de Deus. Devemos sim, amado, seguir a Cristo, e não atrás de ídolos, de sírios não sei de quê, né? Não devemos, amado, devemos buscar Deus na nossa vida. É isso que nós devemos fazer. Olha, só existe uma possibilidade para o homem ser salvo. E essa possibilidade é compreender o Evangelho do Senhor Jesus, aqui no verso 14, diz assim: e convocando outra vez a multidão, Jesus disse: escutem todos e entendam. Portanto, amados, a maior esperança nossa deve ser em Deus. Não é no emprego, não é na família, não é nisso, nem aquilo outro. Devemos ser bons pais, bons filhos, bons empresários, bons trabalhadores, mas Deus está superior a todas estas coisas. Não podemos colocar o carro na frente dos bois. Precisamos seguir a Cristo na nossa vida. E não trocar as coisas de Deus pela coisa do mundo. Como a gente tem visto por aí afora, aí no nosso tal de Instagram, tal de Facebook, tal de Twitter, tal não sei o que, tal de YouTube, né? Onde as pessoas, até mesmo os evangélicos, valorizam as coisas mundanas. As pessoas valorizam mais o de fora, do que são mortas, pelo que são vidas. O que, amados,
o que os crentes, as testemunhas de Cristo devem fazer com o seu papel na missão de Deus. O que é que ele deve fazer? Né? Bem, muito simples. Anunciar o Evangelho, o reino de Deus, a boa nova da salvação, amado, para que pessoas sejam tocadas por Jesus Cristo. Urgentemente, amado, estamos precisando de evangelistas que falem do amor de Deus, amado. Pessoas sejam não profissionais de evangelização, mas vocacionados de evangelização para servir a Cristo, amado, para entregar, desculpe, o recado de Deus, amados, como Paulo dizia, seu filho na fé, né? Seu filho na fé. Ele dizia que todas as pessoas que foram transformadas pelo Espírito Santo, amado, em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2, que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte, né, com toda a paciência, a doutrina da palavra de Deus. É isso que Deus quer que a gente faça. Em segundo lugar, amados, o verso de número 21, procedem os maus pensamentos do coração. E como a gente deve policiar nosso coração? Porque a gente, sem querer, está dando com as línguas nos dentes. Está dizendo que não deveria dizer. Aí a gente joga fake news por aí afora. Conversas torpes que não têm valor. Crente tem que ter uma vida de santidade, irmão, né? Porque de dentro do coração sai tudo que é bom e tudo que é ruim. Não é? E quem, amados, quiser saber se Deus está agradando de você, é preciso que você faça o quê? Um exame analítico, amados, do seu interior. Olhe para dentro de você. Às vezes eu digo que não deveria, eu não penalizo, eu vou orar e pedir a Deus que não diga mais aquilo, que eu não faça mais aquilo. Porque a gente precisa se policiar para não se deixar levar, amados, com o nosso interior. Mas precisamos, amados, deixar que o nosso coração, amados, esteja certo e não errado. O que Deus quer de mim e de você é que da gente saia tudo que é bom, tudo que é maravilhoso. Amados, o chip de Deus, preste atenção, né? Que Deus colocou em nós, na nossa consciência, amados, de todos os homens, quer seja o homem natural, que é o carnal, e o homem sobrenatural, que é o homem espiritual. O homem carnal é o que não é crente, que não creu em Jesus. O homem sobrenatural é o espiritual, é o que creu, é o que não passará pela segunda morte. E mal virá. Meus irmãos, então, queridos, isso aqui, olha, que Deus colocou dentro do coração do homem, né? Trata-se do conhecimento que todos têm para poder decidir na vida, amado, o que deve ser feito, não fazer a coisa errada, pois uma coisa é certa, amado. Se você plantar uma semente de manga, nasce de manga. Se plantar de caju, nasce de caju, amado, né? Entendeu? A boa, né? Pois não pode dar diferente o que Deus faz. Tem que dar certo. Às vezes, irmãos, o homem coloca uma semente boa no coração e ao invés de gerar coisas boas, só sai coisa ruim. Nós temos que ter muito cuidado, né? A semente do amor de Deus colocado em nosso coração, meus irmãos, só vai nos trazer felicidade, paz, alegria. E o sábio, ele diz o seguinte em Provérbios 4:23, de tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração,
porque deles procede a fonte da vida. Dele, né? Procede a fonte da vida. Certo? Meus irmãos, o homem que guarda, que cuida da semente do seu coração amado, que guarda o amor de Deus, ela, no seu devido tempo, vai dar os frutos necessários, porque quando pregamos o Evangelho, levamos as pessoas a Cristo, meus irmãos, não é? Levamos as pessoas à salvação. O homem sobrenatural, o crente, o espiritual, amado, que tem a semente do amor dentro do seu coração, amado, ele deve estar sempre prevenido, amados, contra o mundo. O mundo é muito traiçoeiro, engana, amado, certo? E todo crente que é guiado pelo Espírito Santo, amado, é como diz o salmista no Salmo 119, verso 10, diz assim: de todo o coração te busquei, não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos, guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Nós temos que ter esse cuidado na nossa vida, né? E vamos concluir. Terceiro e último lugar. O verso 23. Estes males vêm de dentro. O crente não é inclinado ao mal. Preste bem atenção nisso aí. Certo? Não é inclinado ao mal. Mas ele tem a presença do pecado, né, na vida dele. Porque ele ainda está nesta terra, neste mundo, amado. Portanto, todo crente tem a presença do pecado, né? E esse é o motivo que o crente não deve se descuidar na sua vida, para não abrir a guarda do seu coração. Porque o perigo é nós fazermos o que não é correto e trazer para nós tristezas, irmãos, trazer para nós, irmãos, desgosto na nossa vida. Então nós temos que ter todo o cuidado possível em saber guardar no nosso coração, amados, a semente do amor. O coração do homem é um armazém, amado, que armazena tudo de bom e tudo de ruim, e só despacha as coisas que são ruins. Infelizmente, amados, né? Em tudo que você falar das coisas que são maus, irmãos, você manifesta a maldade que existe dentro de você, que contamina e corrompe você e ao seu próximo. A palavra de Deus diz lá no verso 22, aqui, amados, que nós lemos: os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfema, o orgulho, a falta de juízo. Tudo isso, amado, são o que sai de dentro de nós. A gente tem que ter maior cuidado para não entrar nessa, meus irmãos, né? Infelizmente, amado, o homem, eu diria o homem e a mulher, né, tem, amado, dado lugar ao inimigo, amado, que tenta de todas as maneiras, irmãos, para desviar a pessoa do caminho de Deus. Também elas são crentes, né? E com facilidade, muitos têm caído nas garras do inimigo, amado, que para essas coisas na sua vida, né? O crente deve ter todo cuidado para não dar lugar ao inimigo, pois que for feito nessa vida será cobrada aqui mesmo. Não chora não, meu irmão. Quero concluir dizendo o seguinte: os que recebem o Evangelho na sua vida, eles só entenderão pela fé. Fora disso aí, amado, não há possibilidade, não há, sem fé, não há a produção, amados, do novo nascimento na vida da pessoa. E mais, amado, o homem, ele deve precaver e ter sabedoria para verificar o que ele deixa sair do seu coração e não deveria.
e a gente, sem querer, cria lá. Diz o que não deve dizer. Quando o homem fala o que não vale a pena, amado, o que ele disse não tem volta. Não tem volta. Disse, está dito. Mesmo com desculpas, não vale a pena. Dizer que foi sem querer não vale a pena. Dizer que foi engano. Não foi o que queria dizer. Não corresponde. Eu estou concluindo. Quero concluir com uma ilustração. Entre os antigos gregos, irmãos, o corredor que ganhava a corrida não era o que cruzava a linha no menor espaço de tempo, mas o que cruzasse com a sua tocha seca. Ele tinha que ter cuidado. Nós, irmãos, nos ocupamos de tal modo com as atividades desta vida, amados, que corremos o perigo, amados, de deixarmos apagar a nossa tocha na nossa caminhada, amados. Que Deus nos ensine, amados, a compreender sua palavra e viver, amados, uma vida comprometida com a palavra de Deus. Que Ele nos abençoe. Amém, irmãos?